Bom, pessoal, hoje eu vou explicar brevemente o que são progressões aritméticas, ok? Muita gente aí tem dúvida de compreender, um assunto bem fácil relativamente na matemática, ok? Então vamos lá. Primeiramente, uma progressão, né, são elementos que são dispostos numa ordem e, é, dependendo da forma como esses elementos estejam dispostos, eles vão ter uma razão, né, um padrão que provoca a formação de novos termos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma sequência do tipo 3, 8, certo? 13, 18, 23 e por aí vai. Uma sequência desse tipo é uma sequência que nós observamos possuir um, um padrão, né, que faz com que os elementos sejam somados de 5 em 5. Então você tem aqui os elementos sendo somados de 5 em 5, possibilitando nós descobrirmos qual é o próximo elemento dessa sequência. Então, a progressão aritmética é um tipo de progressão com a qual os elementos eles são obtidos somando-se ou subtraindo-se desse termo que a gente chama de razão, que seria o 5 desse exemplo aqui que foi dado, ok? Então, podemos saber o que sobre essa progressão aritmética? Se nós podemos escrever o que chamamos de termo geral. O que é o termo geral? Termo geral é uma expressão matemática que podemos descrever qualquer termo, né, ou elemento dessa, dessa progressão aritmética utilizando essa expressão matemática em destaque aqui. Ok? A índice n é igual a índice 1 mais Rn-1. Quem é o AN? É o enésimo termo da progressão aritmética. A1, o primeiro termo da progressão aritmética. R, a razão. E N é o enésimo elemento que você está buscando aí através dessa progressão aritmética. Nesse exemplo colocado, quem seria o nosso A1, certo? Nosso A1 seria o primeiro elemento, que foi o 3, e nosso R, de maneira clara, seria o 5. É a razão da progressão aritmética, ok? Então poderíamos desenvolver a expressão matemática que representa o termo geral dessa progressão aritmética. Então seria, nesse caso do exemplo 1, a n seria 3 mais 5 n menos 1, ok? Então, o que acontece? Podemos aqui ainda simplificar um pouco mais o termo geral, distribuindo o elemento 5 aqui, que nos traria a expressão 3 mais 5n menos 5, simplificando o 3 com o menos 5, 5n menos 2. E através dessa expressão, desse termo geral aqui, para este problema, para essa sequência, nessa progressão aritmética, nós podemos obter agora o elemento que quisermos dentro da ordem aí dos elementos dispostos. Então, por exemplo, se quiséssemos encontrar o elemento de número 18, qual seria esse elemento, o 18º termo dessa progressão aritmética? Seria a 18 é igual a 5 vezes 18 menos 2. O A18 seria 5 vezes 18, 90, menos 2. O A18 seria 88. O elemento que ocupa a posição 18, né, o 18º termo, é o elemento de número 88 nessa progressão aritmética. Ok? Então, uma das aplicações interessantes sobre a progressão aritmética é justamente você poder obter um determinado elemento dentro dessa progressão, certo? Isso facilita em você poder encontrar em posições muito distantes, né? Que você não faria de maneira manual, calculando de 5 em 5 esse elemento, ok? Então, nesse caso, podemos ver aqui uma aplicação prática
da progressão aritmética e do uso do termo geral que podemos identificar, certo?